claro, na sua melhor frequência, torcendo para que você possa ter uma semana de boas realizações, produtiva, energizada e que, acima de tudo, saiba bem como escolher o seu caminho, até porque a vida é feita de escolhas. Então, trate de pensar bem antes de fazer as suas escolhas. A gente vai plantar abacaxi, vai colher abacaxi. Não adianta plantar abacaxi e imaginar que vai nascer mamão. Não adianta também fazer sempre a mesma coisa e lá na frente esperar por resultados diferentes. Então, olha, para o bem ou para o mal, todos somos responsáveis pelos nossos momentos e, acima de tudo, pelas nossas escolhas. No esporte, é óbvio, isso não é diferente. Esse aqui é um programa que basicamente fala muito de futebol, porque é a grande paixão do planeta, com 4 bilhões de ouvintes, espectadores e apaixonados por essa arte. Mas tem um detalhe nesta semana que me parece muito interessante e diz muito a respeito a essa questão da escolha, e ela não vem da Fórmula 1, essa escolha, mas não vem do futebol, mas vem da Fórmula 1, essa escolha. E diz respeito à Red Bull, que acertou a saída lá do engenheiro Adrian Newey. E quando o engenheiro Adrian Newey deixa a Red Bull e vai para uma outra equipe, o que acontece? Você perde o genial, você perde o talentoso, você perde o cara que consegue fazer com que esta lâmpada mágica ela se mantenha acesa em todos os grandes prêmios. Este é Adrian Newey, o melhor engenheiro da Fórmula 1 em todos os tempos. E quando você aceita que ele vá te deixar, você aceita que ele vá para um outro time, você corre risco e, às vezes, por soberba, entende que a equipe, a estrutura, o melhor piloto do mundo, tudo isso naturalmente te faz poder, em algum momento, abrir mão de um engenheiro genial como Adrian Newey. Escolha errada. A partir do momento da saída dele, maionese desanda para o lado da Red Bull, as corridas começam a ficar muito mais complicadas e não é que o poderoso Max Verstappen tenha perdido talento ou qualificação. Não, é que o carro passa a não ser tão qualificado, mesmo sendo o carro para essa mesma temporada, mesmo não tendo tido grandes mudanças na parte de engenharia, mesmo você tendo mantido os melhores mecânicos, mesmo você tendo mantido toda a estrutura anterior. Mas você perdeu o gênio da lâmpada mágica. E aí a Fórmula 1 passa a ser muito mais interessante a partir do momento em que nem mesmo o piloto mais competente, talentoso e neste momento mais rápido, no caso Max Verstappen, consegue fazer com que a equipe volte a ter os melhores resultados, dominando amplamente a categoria em todas as primeiras etapas desta temporada de 2024. A vida, ela é feita de escolhas, por isso, muito cuidado ao fazê-las. No Corinthians é muito interessante, porque depois de muitas escolhas ruins, não só fora das 4 linhas, porque foram escolhas que ao longo destes últimos 16 anos, elas foram em alguns momentos tempestuosas, em alguns momentos de maneira inacreditável, incompetentes, em outros momentos irresponsáveis. E também dentro das 4 linhas, por conta de muita irresponsabilidade, maus treinadores sendo contratados. Mas eis que de repente, não mais que de repente, surge a contratação do Ramon Dias. E desde que o Ramon foi anunciado e nós antecipamos que isto iria acontecer, lembrei a todos vocês que Fábio Carille estava fechado com o time do Corinthians. Isso aconteceu numa sexta-feira, eu não lembro agora exatamente, talvez há 15 dias atrás, ou não sei se são 15 ou se são 21, mas eu lembro de ter a informação correta de que o Fábio Carille seria o treinador da equipe do Corinthians, que o seu empresário, Paulo Pitombeira, já tinha alavancado muito a ideia de que ele deixaria o Santos para ir para o Corinthians. Só que, obviamente, você dependia de um acerto também entre o Santos e o Corinthians. E este acerto não aconteceu. Então o Carille, que era a primeira opção do presidente Augusto Melo,
passou a não ser mais. E a partir do momento que ele deixa de ser a primeira, quem surge no front já era um treinador que estava sendo estudado pelo Augusto Melo, que é o Ramon Dias. E quis o destino que um cara de 64 anos, dos grandes treinadores da história do River Plate da Argentina, jogador brilhante, não só do River, como também da seleção da Argentina, Ramon chega aos 64 anos e do alto da sua experiência, ele consegue colocar o ovo em pé. E como é que você coloca o ovo em pé quando tem um time como o Corinthians para organizar? Você começa basicamente entendendo que antes de começar a ganhar, você tem que parar de perder. E para que isso aconteça, você precisa se organizar lá atrás. E isso você começa por um grande goleiro. E o Hugo Souza é um grande goleiro, não só na altura, como também na competência. Repito, não é o Carlos Miguel, mas é infinitamente melhor do que o Matheus Donelli e os outros que lá estavam. Acho, inclusive, que ele pode alavancar uma carreira bastante interessante pela sua idade, uma carreira muito longeva dentro do time do Corinthians, com muitas virtudes. Mais importante do que isso, Ramon entende do alto da sua experiência que ele precisava ter zagueiros mais fechados, que ele precisava ter uma linha mais compacta. E no último jogo aparece com um terceiro zagueiro que cai como uma luva neste time do Corinthians. E ele conseguiu fazer com que esse time organizado, sem aqueles espaços enormes que o Corinthians tinha entre a defesa e o meio-campo, ele consegue compactar o time, organizar o time e conseguir um resultado que para muitos seria impossível em 2 jogos tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Eu sei que ainda é muito cedo para decantar em prosa e verso o trabalho do Ramon Dias. É prematura a ideia de que ele chega como salvador da pátria e como tal fará deste Corinthians o Corinthians virtuoso, um Corinthians candidato à Copa do Brasil, já que no Campeonato Brasileiro não tem mais nenhuma chance, dados os pontos que esse time vai conquistar ao término do primeiro turno, que vai acontecer na próxima semana. Isso significa o quê? Que o Corinthians virtuoso agora surge como candidato à conquista da Copa do Brasil, já que está nas oitavas de final. Não, muita calma nessa hora. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Ainda que o Corinthians seja o terceiro orçamento e a terceira folha de pagamentos mais cara do futebol brasileiro, perdendo para o Flamengo e perdendo depois para o Palmeiras e ganhando de todas as outras equipes que fazem parte da Série A do Campeonato Brasileiro, o fato de você gastar muito não significa que você estava gastando bem. Significa que sim, chegou alguém com qualidade para poder organizar. Significa que sim, as coisas estão bem encaminhadas. Significa que sim, você começa a traçar um roteiro para que o final do filme seja um final feliz. Repito, é muito prematura ainda a ideia para decantar em prosa e verso Ramon Dias, mas fico muito feliz que a escolha tenha sido por um nome competente, de serviços prestados interessantes e experiente, porque eu sempre digo o seguinte: o talento é divino, é Deus que dá. O Neymar não fez nada para ter o talento que tem, o Mbappé não fez nada para ter o talento que tem, o Lionel Messi não fez nada para ter o talento que tem. Esses jogadores nasceram com esse talento, obra divina. O que é que eles têm de virtude? Uns mais, outros menos. A entrega, esta sim é a de cada um. E a experiência, esta não tem jeito, esta só vem com o tempo. E este é o caso específico de Ramon Dias, neste momento, à frente do Corinthians.